Eu tenho certeza que hoje você gostaria de ter mais clientes que pagassem melhor, que valorizassem o seu serviço e que ainda recomendassem para mais clientes com o mesmo perfil. E pode até parecer uma ideia meio utópica ou um papo de guru raso de marketing digital. Mas o que eu tenho para trazer aqui para você é com base em fundamentos, e cuidando desses 3 pilares essenciais, você consegue ter uma marca pessoal muito bem posicionada. Primeiro, explicando para você de forma bem resumida para a gente conseguir partir daqui. Marca pessoal é o que as pessoas pensam, falam e observam sobre você. E é cuidando dessa etapa que você vai conseguir ser lembrada. É através da repetição, criando familiaridade, que as pessoas vão conseguir lembrar de você, criar imagens sobre quem você é, o que você faz e quais são os pontos de conexões que vocês terão entre o que é de assunto de interesse de vocês. E aqui é importante que você entenda que essas conexões, elas não serão feitas apenas por mostrar a sua utilidade ou a utilidade do seu produto. Para além disso, o que você e o seu potencial cliente têm em comum, qual assunto você puxaria numa roda de conversa e vocês dois passariam horas conversando, onde cada um complementa com um ponto. Vocês gostam do mesmo filme, vocês gostam das mesmas histórias, vocês leem os mesmos livros. Quais são os assuntos que vocês dois, além do que vocês fazem, vocês conseguem trazer e criar essa correlação de interesse? É entendendo o que o seu cliente faz, o que você também faz, que vai gerar esse ponto de conexão. Mas um ponto importante, eu gosto sempre de refrisar essa parte. Quando nós falamos de criação de marca pessoal, é muito sobre como você vai se apresentar aqui dentro do digital. E para isso é importante que você edite as informações, você traga para cá uma versão que você se sente confortável com as informações que você está disposto a lidar com as opiniões. E aqui não é a ideia de criar um personagem para se encaixar. Não é isso. É você editar as informações que você tem, trazendo as características que são suas, de uma forma que sirva para você, mas também sirva para o seu cliente, mas que antes sirva para você. E é por isso a importância de editar essas informações e assim trazer algo que você está confortável, principalmente em lidar com pitaco. E através dessa conexão gerada, com base nessas informações que nós falamos aqui, que você passa a ser recomendada. E aqui é um ponto interessante. Você passa a ser recomendada por pessoas que ainda nem usaram o seu serviço. Por confiar e por ter esse senso de familiaridade com você, e por consequência entender que você é alguém confiável, mesmo não usando o seu produto, a pessoa tende a recomendar você. E de novo, porque você é familiar. E agora, para conseguir elevar essa marca, aumentar a percepção de valor e consequentemente cobrar mais caro, é importante que você cuide desses 3 pilares, sendo eles alcance, frequência e consistência. Criar e principalmente fortalecer uma marca não é um processo rápido, é um processo de médio a longo prazo. Você não cria uma marca e da noite para o dia consegue ser recomendada e lembrada. Você precisa de tempo de exposição, de 2 a 3, 4 anos para você conseguir construir uma marca sólida, algo que as pessoas reconheçam e, consequentemente, recomendam. Então é o jogo de, primeiro, alcance. Você precisa chegar num número maior de pessoas para que elas te reconheçam e, assim, as que fizerem sentido permaneçam com você. E é aqui que entra a produção de conteúdo. Hoje é a forma mais barata e simples das pessoas conhecerem você. O que antes precisariam de milhões de investimento, um curto período de exposição ali num canal de TV, hoje com um único vídeo você tem capacidade de alcançar milhões de pessoas. Já acrescentando o segundo, que é a frequência. De nada adianta você ter um alcance de milhões de pessoas, mas não ter uma frequência para que essas pessoas se mantenham interessadas no seu assunto. Você não pode aparecer uma única vez na vida do seu cliente, ou pior, aparecer de forma desconectada em cada canal seu
ser uma pessoa. O que você precisa é ter uma constância de conteúdo dentro de uma frequência que vai gerar essa familiaridade. Quanto mais a pessoa te vê de forma consistente, maior e melhor será a imagem que ela vai criar de você. O erro acontece se você aparece todos os dias, em todos os canais, mas de forma completamente desconectada, como até se não fosse a mesma pessoa. Agora, se você entende o jogo de conteúdo, você percebe que esse cliente vai te ver dependendo da quantidade de conteúdo que você consegue criar, adaptando em cada canal, não mudando a mensagem, adaptando o formato, comunicando da forma que funciona. E agora eu entro pro terceiro pilar e o mais importante para a consistência da sua imagem. É ela que vai gerar esse reconhecimento. Se você muda de formato de vídeo toda semana, muda de edição, de tipografia, de cor, de elemento, de visual, numa semana você tá com uma cor de cabelo, na outra semana outra. Se você tem essas mudanças o tempo todo, dificulta o reconhecimento. Então, o seu cliente ele precisa gastar mais energia para lembrar de onde ele conhece você, para lembrar dessas informações. Então, quando você não tem essa consistência e você não se mantém num padrão visual que facilite esse reconhecimento, a tendência é de que o seu cliente não te reconhecendo, ele passe rapidamente. Por quê? O cérebro dele, a mente, é focado em economizar energia. Então, você precisa alcançar mais pessoas para que você se conecte apenas com quem faz sentido. Para você conseguir se conectar e manter essa conexão, você precisa ter frequência na sua mensagem, no seu aparecimento, no seu ponto de contato. E para que isso faça sentido e facilite esse reconhecimento, essa familiaridade, você precisa ser consistente. A sua imagem precisa ser consistente. E se eu conseguir deixar esse assunto ainda mais claro para você e te incentivei a criar a sua marca pessoal para você ser lembrada, recomendada e cobrar mais caro, comenta para mim aqui embaixo.